SM Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais. Olá! Estamos abrindo a pauta para falarmos um pouco mais sobre a reforma tributária do Estado. Nosso convidado aqui é daqui, com assento na Assembleia Legislativa e mais. Vai estar encarregado da relatoria de uma subcomissão mista, ou seja, de um conjunto de partidos que vão discutir, conjunto de partidos e de setores que vão discutir essa reforma tributária. E a gente sempre olha sobre o prisma de correlação de poderes. É importante a presidência de uma comissão, quanto é importante o relator, que vai sustentar uma argumentação. E aqui está quem vai sustentar a argumentação a respeito da reforma tributária nesse passo inicial. Giuseppe Riesgo, deputado estadual, boa tarde. Obrigado por ter vindo até aqui. Boa tarde, André. Obrigado pelo convite. Estou à disposição, sempre disposto a conversar com a população e explicar um pouco mais daquilo que está acontecendo, aquilo que quer se alterar no Estado e quais são as ideias do governo, o que eu concordo, o que eu discordo e o que a gente vai tentar tratar nas próximas semanas aí na subcomissão. Muito bem. Do ponto de vista de relatoria, como eu disse, né, é talvez o mais importante a atividade que tem nisso, mas você vai trabalhar, vai conversar com vários setores aí que vão participar diretamente disso. Sim, eu acho que o ponto mais importante da subcomissão é justamente esse, é tirar um pouco o debate só de dentro do parlamento, de dentro da política e trazer um pouco quem vai ser de fato afetado com isso para debater e trazer as suas visões, né? Que é o setor produtivo, as pessoas que vão ter que de fato pagar mais impostos ou menos, ou simplificar, ou desburocratizar. Então a gente trouxe já diversos setores, já veio o varejo, já veio a indústria, já veio o comércio, o setor de transportes, alimentação, hospedagem, eles já vieram conversar conosco na subcomissão e agora a gente está tentando tentar estruturar um relatório final e alguns outros debates com a Secretaria da Fazenda para tratar dos outros temas, né? Que a gente conversou muito sobre ICMS e aí tem os outros dois impostos ainda que são os que pesam mais no bolso do cidadão, que é o IPVA, que é um ponto bem polêmico, bem difícil do governo defender essa linha, e o ITCD, que é o imposto sobre herança. Bom, logicamente que o senhor já está de pé da situação do texto. O que já pode dizer de uma posição mais inicial? Logo que a gente viu, o texto foi apresentado para a imprensa de maneira muito resumida, né? Nos painéis de mídias digitais. E agora o senhor já tem lá o conteúdo, que está escrito lá que pode ser trabalhado. Bem pontuado, né, André? Que é o seguinte, o governo ele faz uma apresentação em PowerPoint, ele faz uma apresentação bonita, com desenhos, mostrando o que ele pretende enviar para a Assembleia, né? E isso acontece algumas semanas antes do projeto vir de fato ser protocolado lá dentro. E aí já vieram os textos, que aí a gente tem que olhar o texto e verificar se de fato aquilo que o governo propôs, que é fazer, está na escrita, está no texto da lei. E o governo fez uma jogada muito esperta e muito malandra, ao meu ver, que foi o seguinte: a gente, ao identificar um projeto dessa natureza e dessa complexidade, a gente imaginava que seriam 10, 12, 13, 14 projetos de lei diferentes, porque são muitas leis que são alteradas e a técnica legislativa mais correta seria fazer projetos específicos para cada tema. O governo condensou tudo em 3 leis. 3 projetos de lei. 3 projetos. E um deles é o projeto de lei que tem os pontos positivos da reforma e, ao mesmo tempo, tem a imensa maioria dos pontos negativos. Então, meio que se fez uma venda casada, assim, sabe? E os projetos são poucos e são projetos de maioria simples. O que isso quer dizer? Projetos onde não precisa ter a maioria absoluta dos membros do parlamento votando, não precisa ter a metade mais um de todos os deputados votando a favor. Precisa de simplesmente a maioria daqueles que estão presentes. Então imagina, se tem gente que não vai, tem gente que não vota, tem gente que se abstém, o governo precisa só da maioria daqueles que estão presentes na sessão. Então se tornou um pouco mais fácil para o governo aprovar esse projeto, que, ao meu ver, é bem preocupante, porque são projetos que precisam de um debate mais aprofundado, precisam de um debate mais certeiro, porque imagina, na situação de pandemia, todo mundo com deliberação remota, a gente está fazendo todas as sessões pelo computador, pela internet, à distância, o projeto sendo votado, sendo colocado com regime de urgência, que quer dizer que tem que ser votado em 30 dias, não dá tempo de fazer um debate de qualidade, um debate aprofundado, que a população consiga participar e perceber aquilo que está sendo alterado, porque é algo que impacta diretamente as nossas vidas, né? Então o governo está nessa ideia aí de já estar os projetos protocolados, já está correndo esse tempo dos 30 dias e agora a gente está tentando correr contra o tempo para poder fazer o trabalho da subcomissão e para tentar convencer o governo de não votar isso tão na correria, assim, de uma hora para outra, e poder fazer um debate um pouco mais qualificado.
Bom, aí tem duas questões que dá para também referenciar com o timing da coisa, né? Uma é a própria circunstância de pandemia, de olhar da sociedade todo confinado, todo atento para uma outra coisa. E o outro também é esse encurtamento do debate, né? Pedir urgência. Pois é, imagina, a gente está mais preocupado em manter as empresas e os empregos aí para a população poder botar comida na mesa, e o governo mandando um projeto desses agora de reforma tributária. Pô, será que é hora de fazer isso, né? Mas é que tem um objetivo claro por trás da reforma que... Aí é que está o nó gordo. Essa é a grande jogada deles, né? Porque o que acontece? A gente lembra que lá em 2015 o governo Sartori aumentou alguns impostos. O governador Sartori aumentou o imposto na gasolina, na energia elétrica, nas comunicações, que aí é a conta de internet, a conta de telefone, essas coisas que não tem como tu evitar, né? Acaba que a pessoa usa isso, tu usa energia elétrica em casa, tu precisa de um telefone, tu precisa do gasolina para ir trabalhar, para o que for. As pessoas gastam com isso, não tem como tu reduzir muito o teu consumo. Tu reduz, mas não é muito, que são os chamados blue chips, né? Aquele item assim que tu não tem muito o que fazer, tu vai acabar pagando. E aí o governo aumentou o imposto naquilo ali e aumentou a alíquota base do ICMS, de 17 para 18. Isso tinha prazo de validade, todo mundo lembra que isso foi o prazo de validade era até dezembro de 2018, e durante a campanha eleitoral se debatia muito isso, lembra? Que se falava, vai manter o ICMS elevado, não vai manter, pode reduzir, não pode reduzir, e aí o governador Eduardo Leite prometeu durante a campanha, na época candidato, que ele precisava de só mais 2 anos de alíquotas majoradas, né, até o final de 2020. Ele conseguiu isso e essas alíquotas, esse imposto continuou elevado temporariamente até o final desse ano. E aí que entra a grande jogada. Em dezembro desse ano, esses impostos vão reduzir. Eles vão voltar para o normal, né? Como se a gente tivesse dado um emprestado para o governo, entre aspas, como se a gente tivesse dado essa chance para eles. Tá aqui, então tá. Então a gente vai pagar imposto a mais durante esses anos, mas depois vocês resolvam a situação e voltem para o normal. E aí essa que é a malandragem do governo. Ele quer deixar esse imposto reduzir, mas ele não quer perder o dinheiro. Então ele vai aumentar em outros itens e chamar de reforma tributária para ter um nome bonito, porque hoje em dia é bonito falar reforma tributária, né? E aí vai aumentar no arroz, vai aumentar no feijão, vai aumentar na carne, vai aumentar no gás, vai aumentar no transporte intermunicipal. Quem pega ônibus aí vai de Santa Maria aqui para o interior, para a Quarta Colônia, para Porto Alegre, esse imposto aí o governador quer aumentar. O diesel vai aumentar de 12 para 17, o vinho vai aumentar, enfim, um monte de coisa vai aumentar para tentar compor isso aí. Essa é a grande malandragem do governo. E eles querem aprovar logo isso agora, porque tem uma estrutura, quando tu faz alteração em leis que tratam de impostos, tem que cumprir a noventena. A noventena é o seguinte, essa lei tem que ser aprovada 1 ano antes de começar a valer e 90 dias antes de começar a valer também. Então é o seguinte, o governo tem pressa para aprovar isso. Antes de virar o exercício, 90 dias? Exatamente, então ele tem que aprovar até o final de setembro para poder cumprir outubro, novembro e dezembro. Os 90 dias, né? 3 meses, 90 dias. Para valer no ano seguinte. Para valer no ano seguinte. E aí duas exigências aí. E aí vai acontecer isso, né? Cai o imposto da gasolina, da energia elétrica e da comunicação, que já ia cair naturalmente, aí ele aumenta do outro lado e parece que nada mudou. Reequilibra. Essa é a grande jogada. O senhor deve também estar acompanhando essa composição de caixa do governo. Ele está recebendo mais recursos do governo federal? Parece que ele está diminuindo o prazo, aquele que tinha de atraso na folha de pagamento, que também está levando ele a fazer essa rapidez em previsão de receita, de ingresso de caixa, né? Sim, o governo ele tem ajustado esse fluxo de caixa aí, né? Mas o governo federal manda um dinheiro e apesar da pandemia ter afetado todo mundo e ter reduzido muito a redução de ICMS, tá vindo dinheiro do governo federal e aí o governo do estado está conseguindo achatar um pouco o espaço de tempo que estava de salários atrasados, né? E aí isso parece dar uma aparência de que está tudo resolvido, só que assim, a previsão do ano que vem é que tenha um déficit, ou seja, que o governo gaste a mais do que ele vai arrecadar, de 7 ou 8 bilhões de reais. Imagina, vai ficar devendo 8 bilhões de reais no final do ano que vem se continuar a situação do jeito que está. Então, será que está sendo resolvido o problema ou será que não tem mais dinheiro aí, mais contas que dá para reduzir de gasto, né? Dá para reduzir algumas despesas aí, fazer com que o governo se equalize um pouco mais, né? Só que o governo agora está vindo para outra linha, ele está vindo no lado do aumento de impostos. Só que o grande problema que eu vejo do aumento de impostos é que isso prejudica muito a atividade econômica, prejudica muito a venda das empresas, que por sua vez prejudica a contratação de novos funcionários ou aumento de salários se precisar ter funcionários ali trabalhando mais, com melhor qualidade, e isso prejudica totalmente a economia e faz com que a população tenha menos dinheiro no bolso. Por isso que eu sou muito cético com o aumento de impostos, sabe? É muito ruim para todo mundo, tanto para o empresário quanto para o cidadão, para todo mundo poder consumir, trabalhar aí no Estado, e eu não sei se isso vai ajudar a gente a sair do buraco que a gente está. Como é que a gente sai do buraco? Deixando mais caro as coisas que a gente consome no dia a
ou deixando mais barato, fazendo com que as pessoas consigam consumir mais e trabalhar mais? Essa é a pergunta que se coloca. Bom, com relação à regimentação de forças, né, de parte do governo para aprovar o projeto, e de outra parte, a mobilização da sociedade. Eu estou vendo que nesse caso está havendo mais a mobilização do espírito político do espírito de motivação dos políticos do que propriamente a mobilização da sociedade com rejeição. O senhor, por exemplo, tem uma visão, até pela própria formação partidária do novo seu partido, né, dessa questão empresarial. Mas eu também ouvi o deputado Valdeci Oliveira, que também foi contra, ou seja, nós temos correntes distintas, já com posição bastante, no mínimo de alerta, de cuidados com relação ao que contém o projeto, mas ainda não vi os setores organizados da sociedade. Ou seja, lá dentro da Assembleia já está havendo uma cobrança forte de quem vai votar efetivamente, né? É difícil falar lá dentro da Assembleia hoje, né, André? Não tem lá dentro da Assembleia agora, a gente está completamente claro, à distância, tem essa né? questão, perfeito. Imagina, prejudica mais ainda, torna mais difícil ainda de identificar essa situação. Eu tenho conversado com alguns deputados e percebendo qual é a visão deles. Eu só vi, deputados a favor da reforma, só os deputados do partido do governador ou líder do governo até agora. Não vi mais ninguém se manifestando a favor. Porque é um projeto dolorido, né? O Valdeci está correto na visão dele também, nesse aspecto, eu concordo com ele nessa visão, que vai aumentar o imposto dos itens mais básicos de consumo. A população mais pobre vai ter que pagar essa conta. E aí o governo vem com uma ideia de devolução do ICMS, ele vai devolver R$30 por mês para as famílias, só que o problema ele não vai devolver, dar o dinheiro, toma aqui, André, os teus R$30 de devolução. Não, ele vai te dar um cartão que tu só pode usar em locais que tem máquina de cartão do Banrisul, a máquina Vero. Então, assim, torna difícil o processo, sabe? É complicado da pessoa dizer que vai receber esse dinheiro. E outra, se vai aumentar, tu vai gastar esse dinheiro a mais, vai passar alguns meses até tu poder receber o dinheiro de volta, tem que pegar nota fiscal. Olha, é um processo complexo, não é tão simples assim. O Valdeci está preocupado com isso e eu acho que ele está correto. E eu estou preocupado, além disso, também com a questão da competitividade do Estado. Sim. O Rio Grande do Sul está perdendo empresas. As empresas estão indo embora, as pessoas estão indo embora, as pessoas não querem mais morar aqui, querem morar em Santa Catarina, querem morar em São Paulo, as empresas não vêm para cá. Eu me preocupo com isso, né? Porque é um ciclo vicioso. O negócio vai embolando e vai ficando cada vez pior. E aí lá dentro da Assembleia eu tenho lá dentro da Assembleia, né? Eu estou vendo pouca movimentação. Assim, o setor produtivo tem participado um pouco. Algumas entidades de classe têm aparecido. A Federação, que é uma das maiores entidades, federações aí de representação empresarial, tem se manifestado muito contra. E eu acho que a mais forte, a que tem falado assim, que isso é um grande problema, é a Farsul, que é a federação representante do agronegócio. E o agronegócio, segundo o que está sendo percebido, vai ser quem vai pagar mais o grosso da conta. Opa, então eles estão já posicionados, claro. E aí é complicado, porque o Rio Grande do Sul, o que tem no Rio Grande do Sul de mais forte, da indústria forte que movimenta o Estado? O agronegócio se não é o ponto mais importante, é um dos mais importantes. E eles estão contra. Então imagina, se a Farsul está contra, a Federação está contra, os deputados liberais do Partido Novo estão contra, os deputados de esquerda do PT são contra, os deputados do Centrão são contra. Quem que é a favor? É só o governo? Então será que a reforma é boa mesmo? Certo, perfeito. Com relação ao rito, a partir do seu trabalho como relator, quando que o senhor pretende colocar ou quais são os prazos que o senhor tem para fazer um relatório inicial para acompanharmos? Boa, bem lembrado. Como eu falei, né, o projeto está em regime de urgência. O que isso quer dizer? O governo pede o regime de urgência, segundo uma permissão constitucional que tem, e aí esse projeto tramita dentro da Assembleia por 30 dias. Passados os 30 dias, esse projeto vai automaticamente para o plenário para ser votado e ele tranca a pauta, ou seja, nada pode ser votado enquanto esse projeto não for votado antes. Por isso que é tão forte o pedido do regime de urgência. A subcomissão que trata da reforma tributária, que eu sou relator, ela tramita, ela caminha paralelamente. Como o projeto está em regime de urgência, a subcomissão não pode evitar do projeto ser votado. A subcomissão ela tem que trabalhar junto e aprovar o relatório antes de ser votado o projeto no plenário. Então eu não tenho o poder de trancar a reforma, por exemplo, por causa do regime de urgência. Então a gente está correndo contra o tempo. Se o governo não tirar o regime de urgência, e eu acho que não vai tirar, a subcomissão tem que aprovar o relatório antes que o projeto seja votado. E isso vai acontecer, se eu não me engano, a data fatídica é dia 16 de setembro. É agora? É agora, exato. Então, por isso a gente está tentando terminar os trabalhos da subcomissão acelerado. A gente está tendo reunião quase todos os dias, reunião com setores terças e quintas-feiras.
e algumas reuniões até nas quartas-feiras. Nessa semana a gente vai ter na quarta-feira um debate de economistas, e a ideia é aprovar o relatório da subcomissão até no máximo a primeira semana de setembro, para no dia da votação da reforma, se o governo mantiver essa estratégia dele, a gente já tenha um relatório aprovado, finalizado, demonstrando os pontos favoráveis e os pontos contrários dessa reforma e tudo aquilo que foi trazido pelo setor produtivo. Está bem corrido o negócio mesmo, mas é por conta de toda a ideia do governo de aprovar isso de uma vez, para poder valer ano que vem e a população não perceber que aconteceu um aumento de impostos. Vamos continuar acompanhando. Há também a possibilidade de o governo suspender, retirar a tramitação, né? Sim, Sempre em última análise, como claro, se com diz, certeza. né? Se eles tirarem o regime de urgência, sim. Aí o projeto anda um pouco mais longe aí. Não, e independente de urgência, retirar o próprio projeto da... Não, claro, sempre existe a possibilidade do governo mudar de ideia. Sentir o desgaste... Ou alterar o projeto em alguns aspectos polêmicos, também, pode né? acontecer. Na época das reformas do Estado, do ano passado, que eu apoiei fortemente por ser uma redução de despesa, que aí era algo que a gente falava muito. Se reduz despesa agora, não precisa aumentar imposto depois. Sim. O grande problema daquele projeto era que a previsão do governo era economizar 25 bilhões em 10 anos, 2 bilhões e meio por ano mais ou menos. Só que durante a tramitação do projeto, teve muita resistência dos próprios deputados da base, o governo mudou, etc. E acabou que se aprovou um projeto, eles alteraram um monte de coisa no meio, aprovou um projeto de 18 bilhões em 10 anos, economia de 18 bilhões em 10 anos. Ou seja, eles deixaram 7 bilhões em cima da mesa, não efetuaram aquela economia de 7 bilhões em 10 anos. E agora está vindo uma reforma tributária que quer aumentar impostos em 2,8 bilhões por ano. É uma coisa que é causa e consequência, né? Quanto menos despesa a gente reduz, mais o governo vai querer aumentar impostos no futuro, e é isso que está acontecendo agora. Eu acho que eles podem mudar uma coisa ou outra, mas a ideia deles é aumentar a taxação, e uma coisa ou outra, infelizmente, eu acredito que eles vão segurar e vão tentar aprovar. Talvez até naquilo que se chama de torpor político que a sociedade está vivendo, né? Distante de tudo isso. Santa Maria, por exemplo, com essa bandeira laranja, está bem diferente do movimento, do estresse que está na capital, né? Uma sequência de semanas aí com comércio fechado, com intransigência, enfim, isso tudo pesa muito numa hora de discussão política. Na Serra também. A Serra, nossa, Caxias do Sul. Esse pessoal está mais preocupado em, como eu disse antes, manter suas empresas e manter seus empregos, né? E são duas linhas de atuação muito fortes, e acaba que o foco é o imediato, que é conseguir manter a atividade produtiva viva, né? Deputado Giuseppe Riesco vai voltar conosco aqui porque o assunto está em aberto. Como ele disse, tem prazos que estão vencendo já aí para o debate mais iminente. Nós também estamos acompanhando aqui pela TV Santa Maria. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais e no canal 19 da NET. Compartilhe a nossa produção de conteúdo qualificado. Até o próximo encontro. SM Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais.